Olá, meus alunos! Hoje nós vamos gravar um podcast sobre direito administrativo, regime jurídico administrativo. Vamos lá? Introdução ao direito administrativo, regime jurídico administrativo. Regime jurídico, doutrinariamente dividido em regime jurídico de direito público, regime jurídico de direito privado. Atenção! Essa separação é mais doutrinária do que prática, pois nas situações reais, os dois regimes convivem harmonicamente. As relações da administração estão sujeitas tanto ao regime de direito público quanto ao de direito privado, ocorrendo uma preponderância de um ou outro regime conforme o caso concreto. Então vamos lá. Regime de direito público é aplicável no exercício da função pública, buscando satisfazer os interesses da sociedade. O Estado goza de poderes especiais. O Estado pode impor obrigações, aplicar sanções, intervir na propriedade privada. Por exemplo, desapropriação. O Estado se submete a obrigações especiais, sujeições, restrições ou limitações. Por exemplo, para contratar uma empresa, a administração tem que fazer, em regra, licitação. Mais um exemplo: contratos administrativos, a aplicação do regime de direito público, e a administração pode realizar alterações unilaterais no contrato. E no direito privado? Regime de direito privado, em regra, direcionado para os particulares, relações individuais da população. Os indivíduos estão em igualdade de condições em suas relações jurídicas, horizontalidade. Um exemplo: contrato firmado entre dois particulares. As alterações das cláusulas contratuais somente poderão ocorrer quando as duas partes concordarem. Uma parte não poderá alterar o contrato sem a concordância de outra parte. Regime jurídico aplicável à administração pública. A aplicação do regime jurídico de direito público ou privado leva em consideração a necessidade ou não de a administração pública encontrar-se em posição de superioridade em relação a particular. Atenção, que isso é importante. Nunca será total a submissão ao direito privado pela administração pública, pois mesmo quando ocorre a aplicação do regime de direito privado, a sua utilização não será isolada, haja vista que haverá, de algum modo, a aplicação de regras de direito público. Regime jurídico da administração pública designa, em sentido amplo, os regimes de direito público e de direito privado a que pode submeter-se a administração pública. Regime jurídico administrativo abranger apenas o conjunto de traços, de conotações que tipificam o direito administrativo, colocando a administração pública numa posição privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa. Agora vamos aos aspectos do regime jurídico administrativo, que são dois. 1. Prerrogativas. São alguns privilégios para a administração dentro das relações jurídicas. 2. Sujeições. São restrições de liberdade de ação para a administração pública. Vamos falar primeiro das prerrogativas, dos privilégios. São regras, colocam a administração em condições de superioridade nas relações com o particular e sempre com o objetivo de atingir o benefício da sociedade. E agora as sujeições, que são as restrições. Eliminam ou diminuem a liberdade da administração quando comparada com o particular, sob pena de nulidade do ato administrativo ou, em alguns casos, responsabilidade da autoridade que o editou. Exemplo: necessidade de realização de concurso público para selecionar pessoal. Conforme Celso Antônio Bandeira de Mello, as prerrogativas traduzem o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. As sujeições traduzem o princípio da indisponibilidade do interesse público. E vamos ao pulo do gato. O regime jurídico administrativo é um conjunto de prerrogativas e sujeições especiais que permitem o alcance da finalidade pública do Estado, prerrogativas,
e a preservação dos direitos fundamentais e do patrimônio público, sujeições. Introdução aos princípios da administração pública. Princípios expressos estão previstos taxativamente em uma norma jurídica de caráter geral. Princípios implícitos não estão taxativamente em uma norma jurídica. Decorrem de outros princípios, da jurisprudência ou da doutrina. Princípios constitucionais expressos. Constituição Federal de 1988, artigo 37. Lembre-se sempre do LIMP. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Os princípios previstos expressamente no artigo 37 da Constituição Federal de 88 aplicam-se a administrações direta e indireta, de todos os poderes, de todas as esferas. Ministério Público e o Tribunal de Contas, entidades administrativas que integram a administração indireta, de direito público ou de direito privado, e todos os níveis de governo, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Princípios implícitos ou reconhecidos. Vamos lá. Não constam taxativamente em uma norma jurídica geral, não consta de forma literal escrita, decorrem de elaboração doutrinária e jurisprudencial. O pulo do gato, hein? Não há hierarquia entre os princípios. O que pode haver é um conflito aparente entre eles, e, nesse caso, caberá ao interpretador dar uma aplicação que mantenha a harmonia e unidade do ordenamento jurídico. Certo? Então, aqui a gente encerra o nosso podcast sobre o regime jurídico administrativo. Até mais!